O inferno são os outros. Projetamos nos outros a nossa realização e aguardamos deles algo que amenize o vazio que nos habita. Eu sou o Vitor Lane, seja bem-vindo a mais um vídeo sobre arte e filosofia. Galera, eu cheguei tem um pouco mais de um mês da Irlanda e já preparei um curso novo presencial no Rio de Janeiro justamente sobre arte e filosofia e o link aos interessados vai estar aí na descrição. Se você não é do Rio, quem sabe um dia eu ofereço esse curso em outros estados ou online. Foi devido a este curso que eu resolvi reler a minha monografia de 2006 para 2007, e isso me lembrou uma historinha bem interessante. Estava eu, jovem Vitor, prestes a me formar na faculdade de filosofia, na missão de escrever 30 páginas obrigatórias da monografia. Perfeccionista que sou, eu achei que 30 páginas era pouco para a pesquisa que eu estava fazendo ou para expressar o que eu estava querendo, e a coisa começou a se tornar um pouquinho maior e a se estender por 50 páginas. Até que eu conversei com a minha professora Denise de Monografia 2, que era a matéria Monografia 2, que era uma pessoa super fofa, atenciosa, carinhosa com os alunos, e ela entendeu a minha situação e disse que eu poderia entregar uma semana depois do prazo original. Chegando o prazo original, estava eu começando a escrever a conclusão com calma, tranquilamente, até que me liga no celular o meu orientador, que não era a professora de Monografia 2, e ele me disse: "Salve, Vitor, tudo bem? Que horas você virá entregar a monografia?" "Salve, mestre, tudo bem? Então, semana passada a professora prorrogou o meu prazo e disse que eu poderia entregar em uma semana, tudo bem? Mas quem é o seu orientador?" É você, mestre." E nessa hora eu gelei, porque eu sabia do rigor dele. Pois bem, neste caso, a autoridade sobre a sua pesquisa sou eu e eu quero hoje no prazo combinado. Estarei na universidade até às 21 horas. Ok, mestre. Eu estarei aí. E nesse momento eu pensei, eu não tinha nem uma página inteira da conclusão e, conhecendo o meu orientador, que por sinal também era o coordenador do curso de filosofia, eu sabia que se não fosse entregue naquele dia, eu iria reprovar na matéria e ter que ficar mais um semestre na faculdade. Então eu tirei o cabo da internet, que na época era conexão de escada ainda, desliguei o celular, que não era esse maneiro, era um tijolão da Nokia, sentei no computador e fiquei literalmente o dia inteiro. Eu morava em Petrópolis, também conhecida como Chuvópolis, e aí, chegando perto das 8 da noite, começou a cair muita chuva. Eu imprimi a monografia, enfiei ela num saco plástico dentro da mochila e saí na chuva. Mas eu não consegui chegar nem perto do ponto de ônibus porque estava tudo alagado. E a faculdade era longe, não tinha ônibus, enfim. Eu tentei ligar inúmeras vezes para o meu orientador e adivinha, estava fora de área. E eu fiquei esperando amenizar a chuva até que ele me liga quase que 9 horas da noite em ponto e diz: "Vitor, eu sei que você tentou ligar algumas vezes, mas não é prudente vir hoje por causa da chuva. Porém, eu quero a monografia amanhã de manhã na minha mesa." E eu realmente corri de manhã e entreguei a monografia. Um mês depois, mais ou menos, eu fiz a defesa da monografia e respondi a todas as perguntas, até que finalmente a banca avaliadora se organizou e não só me deu nota 10, mas uma summa cum laude, que é tipo um super elogio em latim, e a recomendação da monografia para publicação. Todos os meus amigos que estavam lá levantaram, aplaudiram, foi uma experiência muito maneira que eu nunca vou esquecer. E eu olhei muito emocionado para o meu orientador, sorrindo, que até hoje, para mim, tá super afastado, tem tempo que a gente não se fala, mas é uma pessoa super querida, até que ele disse: "Antes, o Vitor estava quase chorando de desespero, e hoje está quase chorando de alegria." Bom,
O conteúdo da minha monografia, que por sinal tá aí também na descrição para quem quiser se aventurar, é sobre arte e moral na obra de Hegel. E eu quase não falo de existencialismo. Mas o contexto dessa história, sim, tem tudo a ver com o que eu quero tratar aqui. Depois disso, toda vez que um aluno meu deixava de entregar o trabalho no prazo, eu me lembrava desse caso para ensinar um pouco sobre má fé. Eu perguntava: bom, por que você não trouxe trabalho? E a resposta era sempre uma desculpa. Porque eu tive que estudar para matemática, porque a minha impressora deu problema, ou sei lá o quê. Mas eu tentava estimular o aluno a perceber uma coisa muito simples. Ele não tinha levado o trabalho porque não quis. Porque ele priorizou outras coisas durante todo o prazo de entrega. No fundo, nós temos liberdade de escolha, mas ocultamos essa responsabilidade na má-fé. Søren Kierkegaard, pensador cristão do século XIX, considerado o primeiro existencialista da história, tem como foco da sua filosofia a existência, o convívio social, as nossas escolhas, e não mais a essência, não mais as demonstrações lógicas ou metafísicas da alma humana ou de Deus, por exemplo. Mas ele está preocupado em como lidar com as questões da vida aqui, da vida vivida. Porém, por inúmeras questões do mundo moderno, levaram o existencialismo a se tornar ateu, principalmente na visão de Jean-Paul Sartre, já no século XX. Para Sartre, a existência precede a essência, e não o contrário, como querem os clássicos e como a maioria de nós pensa de certa forma. Em geral, ainda pensamos: eu sou eu integralmente. Sou homem, sou ser humano, nasci para algo e devo seguir esse caminho para atualizar as potências daquilo que, no fundo, eu sempre fui. Ou seja, sou essencialmente algo e construo a minha existência a partir dessa essência prévia. Para Sartre, na verdade, isso é um engano, pois nós estamos aí no mundo. Eu construo a minha vida com as minhas escolhas livres, para aí sim eu me tornar algo que eu nunca fui. Para o Aristóteles, séculos antes de Cristo, há uma diferença entre algo necessário e algo contingente. Ou seja, eu sou necessariamente humano e não posso deixar de ser, mas eu sou contingentemente míope, por exemplo. Para o Sartre, já não há nada necessário, nada prévio. Logo, não existe natureza humana, não existe Deus e não há finalidade para nós. Nós escolhemos o nosso destino e estamos diante de uma infinidade de possibilidades. Nós criamos os nossos valores. Logo, somos apenas nós os responsáveis pelos nossos próprios atos. A decisão é sempre sua, mesmo diante de qualquer pressão social. Se você acha que não teve escolhas e se esconde atrás das circunstâncias, no fundo você está ressentindo, tomando aí emprestado os termos de Nietzsche. A culpa nunca é do outro, e aceitar essa condição é se tornar uma pessoa forte e livre. Não à toa, o existencialismo ficou popular após as duas guerras mundiais e dialogou, por exemplo, com o movimento Dada, ou o dadaísmo, que é uma arte sem embasamento teórico. Há controvérsia sobre isso, mas enfim. Diante da guerra, tudo parece ser irracional e mesquinho, e parece não haver mesmo senso de humanidade. Diante do desespero, da agonia, da falta de perspectiva, é comum se apoiar fervorosamente na fé ou numa causa irracional qualquer. Ou, por outro lado, aceitar que não existe nada realmente para se apoiar. Quando se aceita isso, você para de usar qualquer crença como muleta existencial e encara tudo de frente com força. Ou pelo menos é essa a proposta do existencialismo. O problema é que viver assim, ainda mais se levarmos isso ao extremo em todas as instâncias da vida, isso pode ser prejudicial em alguns momentos. E foi lá na Irlanda ainda, num papo com a minha namorada, num café literário super aconchegante que tinha lá na cidade que a gente morava, que eu descobri na crítica ao existencialismo que Iris Murdoch, uma pensadora irlandesa,
quem vai dizer que o existencialismo nos trouxe uma eterna preocupação sobre nós mesmos. Os estudos do existencialismo e essa vivência que eu tive com a entrega da monografia me ajudaram muito a me tornar mais responsável pelos meus atos, mas como todo jovem intelectual acaba sendo um pouco radical com aquilo que aprende, eu me tornei constantemente preocupado com as consequências das minhas escolhas e a crítica de Murdoch caiu como uma luva. Eu queria saber o que vocês acham sobre tudo isso aí nos comentários. Vamos debater, vai ser muito bom. Beijos, até a próxima. À l'école en 24, je crois. Oui, Nous avons été reçus à la Grègue en 29. 29, et c'est qu'à 33 que j'ai commencé. Ah, pas avant, je ne savais pas qui était Husserl. Ça n'entrait pas dans la culture française. Vous savez que nous avons vécu On ignorait Hegel. on ignorait Hegel. C'était Lafayette qui avait dit pas de Hegel et de